paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez no canal Riqueza para os Cristãos. O Senhor essa semana nos revelou mais um assunto que vai nos ajudar assim muito em nossas vidas. Quais os benefícios de sermos positivos? Vamos ler agora Provérbios, capítulo 4, versículo 23 a 27. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda confiança. Não baixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui e pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha derramar o Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, possa capacitar agora, Pai, o pregador. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar para que nós possamos, ó Deus, sermos um canal de bênção na vida das pessoas. E todos que ouvirem, ó Deus, essa mensagem possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, nos abençoar, porque somente, ó Deus, com a Tua sabedoria é que nós conseguimos entender, é que nós conseguimos nos automotivar a sermos melhores a cada dia. E com a Tua ajuda, Senhor, que o Senhor vai nos ajudar a sempre, ó Deus, termos pensamentos positivos, a sempre pensarmos, ó Deus, nas coisas, mesmo que tudo ao nosso redor esteja dizendo ao contrário, nós estaremos com os nossos olhos fixos para o Senhor, e assim nós teremos a vitória, não somente a vitória aqui neste mundo, mas teremos a vitória de estarmos com o Senhor aí na glória. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, e que nós, Pai, possamos ser um canal de bênção. A cada dia nós possamos ser usados para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Irmãos, nós hoje, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos deu esse direcionamento de falar com os irmãos a respeito de nós sermos sempre positivos, pensarmos positivos, sentirmos positivos e sermos sempre positivos. Como diz a palavra do Senhor em Provérbios, os nossos pensamentos é que direciona a nossa vida, porque o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. Então, irmãos, muitas pessoas não conseguem entender que nós somos imagem e semelhança de um Deus. Então o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos é o que vai acontecer em nossas vidas. É tanto, irmãos, que vocês podem ver. Olhe ao redor de vocês e vê como o mundo é. E comece a pesquisar o que as pessoas falam, porque normalmente as pessoas falam o que eles pensam e sentem. Para você ver que o mundo está do jeitinho que as pessoas pensam e sentem. Para você ver como é importante o pensamento, o sentimento. Porque na verdade nós somos o que nós pensamos, principalmente o que nós sentimos. Porque a partir do momento que nós pensamos e sentimos, nós vamos agir, nós vamos ter, tanto que chama sentimento, nós chamamos de emoção, né? Mover. Para nós movermos para algum caminho, nós precisamos de sentir. Primeiro pensar, e através do pensamento vem o sentimento. A palavra chama emoção.
vem do mover. Aí a partir do movimento, do sentimento, nós vamos mover e agir. E assim, irmãos, é que acontece. Então, vamos fazer uma corrente do bem. Vamos, a partir de hoje, começar com pequenas coisas. Quando no convívio também, irmãos, para nós sermos verdadeiramente felizes, para nós sermos verdadeiramente ter uma convivência com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos colegas, com toda a humanidade, nós temos que ter o pensamento sempre positivo. Quando nós... há um pesquisador que fala que é tão importante o pensamento positivo, o sentimento positivo, que para nós sermos verdadeiramente realizados, conseguir ter uma convivência com a nossa esposa a vida toda perfeita, com qualquer outra pessoa, o principal nosso é conseguir olhar para a pessoa e selecionar as coisas boas dele. Isso é que é ser positivo. Você convive com uma pessoa, ele tem 100 defeitos e 10 qualidades. O que nós temos que fazer? Concentrar nas qualidades dele. Porque aí o que vai acontecer? O nosso relacionamento, nós vamos ter admiração para aquela pessoa, nós vamos querer estar perto daquela pessoa, nós vamos falar coisas boas para ele. Às vezes até ele tem 10 qualidades, passa a ter 20, porque você elogia, você trata bem e ele vai melhorando. E a convivência entre você e ele fica positiva. Então, irmãos, primeiro com a bênção do Senhor, porque se nós não entregarmos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não teremos condições, porque a nossa natureza humana automaticamente, irmãos, tende a ter pensamentos negativos, sentimentos negativos, atitudes negativas. E sobre tudo e sobre todos. Porque um dia alguém perguntou para um sábio, por que, mesmo nós sabendo que pensar positivo, sentir positivo, agir positivo, ter amor, ter perdão, é uma coisa boa principalmente para nós, e mesmo assim nós sempre temos, a nossa tendência é fazer o contrário. Aí ele fez uma metáfora. Ele falou com ele, qual que é mais fácil? Nadar por rio acima ou nadar por rio abaixo? Aí ele falou assim, nadar por rio abaixo. Então é por isso que a maioria tem essa opção. Porque para morrer é igual nadar por rio abaixo. Basta pular, a própria água te leva. Só que quando você bem não esperar, a correnteza aumenta e tem uma cachoeira lá na frente. Quer dizer, você está indo para a morte. Aparentemente, ser do negativo, às vezes, dá aquela sensação que você está ganhando. Mas, na verdade, está perdendo. Olha para você ver o nosso país. O nosso país simplesmente é assim por conta dos nossos pensamentos, por conta da nossa cultura. Como um pensador já falou, primeiro, segundo, terceiro mundo está na cabeça das pessoas, no que ele pensa, no que ele sente, porque é assim que ele vai agir. E a verdade, irmãos, nosso país tão rico, tem 365 dias de sol brilhando, tem uma natureza maravilhosa, nós não temos vulcão, nós não temos terremoto, tudo que Deus criou de bom tem aqui no nosso país, e nós somos uma nação, a maioria do povo, um povo pobre, sofrido. Por quê, irmãos? Tudo começa porque é a cultura, e a cultura é o quê? É os pensamentos e os sentimentos, que aí, através dos pensamentos, primeiro individual e depois coletivo, cria-se um paradigma.
E esse paradigma é que determina a nossa vida. Então, irmãos, igual o nosso país, vamos começar, mesmo nós sermos apenas um grão de areia no mar, vamos começar a praticar o que tem que ser praticado, porque automaticamente, ao redor de nós podemos até não conseguir mudar o mundo, mas ao redor de nós vai começar a melhorar, porque o pensamento positivo gera o sentimento positivo, e o sentimento positivo gera atitudes positivas, e assim tudo vai melhorar. Que mesmo que não mude o que está acontecendo, mas o filtro, a visão mudando, já é assim uma diferença enorme, porque o nosso cérebro, na verdade, ele não sabe o que é a realidade e o que é a imaginação. Então imagine a diferença que faz. Apenas de você ter um pensamento positivo, mesmo que a princípio não tenha mudado nada ao seu redor, mas o filtro que você tem sobre as coisas é diferente. Porque, na verdade, irmãos, todas as oportunidades que batem na nossa porta, ela bate em forma de problema. Aí, a partir do momento que você tem o pensamento positivo, o sentimento positivo para resolver aquele problema, automaticamente cria-se uma oportunidade, porque você poderia pensar no pior e virar o caos, mas como você pensou positivamente, automaticamente você sentiu positivo, aí você abriu uma visão para resolver aquele problema e automaticamente criou-se uma oportunidade. Igual a caso de muitas pessoas que às vezes têm 20, 30 anos trabalhando numa empresa e é mandado embora. Então, a princípio, o desemprego para ele é um problema. Mas por conta daquele problema, se ele pensar na forma positiva, ele vai começar a querer pegar uma parte daquele dinheiro da indenização e criar uma pequena empresa, às vezes no fundo de quintal. E de repente, em muitos casos, se tornou um império. Você vê, era um problema, mas como a pessoa teve a visão e pensar positivo, sentir positivo, se transformou numa oportunidade e ele venceu. E assim é com tudo. É claro, irmãos, que tudo isso que eu estou falando aqui, de nada adianta se nós não tivermos em primeiro lugar o Senhor Jesus em nossa vida. Nós podemos sermos assim, quem quiser ser sem o Senhor, e até ser bem sucedido aqui nessa terra, porque há povos que nem acreditam no Senhor, eles são, mas nós, como eu e você, eu creio, queremos a salvação. E a salvação, nós temos que colocar o Senhor Jesus, o Pai Celestial, o Espírito Santo na frente de tudo. E Ele nos ensina a sermos assim. A sermos unidos, a sermos positivos, a ter sentimentos positivos. É isso que Ele nos ensina. Em todo o período que o Senhor Jesus esteve na terra, foi isso que Ele nos ensinou, a sermos equilibrados, a sermos positivos, a perdoar, a amar. Para vocês verem, irmãos, como é importante também o doar por generosidade e por caridade. Vocês sabiam que a economia do planeta, ela se baseia no doar e no receber? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos só trocar a palavra doar por vender. E a palavra receber, comprar. O que acontece, irmãos? Se eu tiver o coração aberto, quando eu for vender alguma coisa, quanto mais eu vender, mais barato eu vou colocar aquela mercadoria. Para vocês verem um exemplo aqui no nosso país, o Brasil, nós temos uma cultura que temos dificuldade de doar e também de receber.
o empresário, igual teve tempo atrás aí, um dogma religioso que as pessoas comem mais ovos. O que os empresários fizeram? Porque eles sabiam que ia vender mais ovos, que as pessoas iam parar de comer carne e comprar mais ovos. A cultura do segurar, que trava toda a economia nossa. O nosso problema mais sério é esse. Eles aumentaram o preço porque sabia que ia vender mais. Aparentemente vai naquele do pensamento. A princípio, nadar por rio abaixo é mais confortável, porque na cabeça deles eu vou aproveitar que vai vender mais, mesmo que não vender mais, mas vai vender o mesmo tanto que eu vendo durante o ano, e eu vou ganhar mais. Mas seria a mentalidade certa o quê? Abaixar o preço, porque aí e fazer um estoque para vender muito, que ele ia ganhar na quantidade. Mas o que eles fizeram? Era 7, 8 reais o lugar mais barato um pêndio de ovos, passaram para 12, 13, agora voltou para 7, 8 reais. Por que eles aumentaram? Foi porque aumentou o custo? Não. Simplesmente porque eles têm a cultura, nós, brasileiros, temos a cultura de segurar. É uma coisa inconsciente. E está prejudicando toda a nossa economia, porque se os empresários pensassem diferente, eles iam vender mais, ia circular mais mercadoria. Nós temos todas as condições de produzir muito mais. Todas as condições nós temos. Ia girar, eles iam vender, você ia comprar, ia gerar emprego, ia aumentar tudo, ia melhorar tudo. Estaria resolvido o nosso problema da economia. Porque a partir do momento que vender muito e ninguém tiver a mentalidade de abaixar o preço, não vai ter inflação, as taxas de juros vão cair, porque não vai precisar para segurar preço, e a nossa economia estaria resolvida. Essa é a diferença da economia da Europa, dos Estados Unidos, porque os empresários lá já têm essa mentalidade. Quanto mais eles vendem, mais barato a mercadoria fica, porque ele ganha na quantidade. Para vocês verem, irmão, uma simples cultura errada de ter a mentalidade de segurar, ter a dificuldade de doar, um pensamento negativo, um sentimento negativo, de egoísmo, de querer segurar. Porque na verdade quando ele aumenta o preço e a mercadoria está lá, porque ele tem aquela cultura errada de segurar. Uma coisa simples, define toda a economia, o doar e receber. Nós temos que ter sempre o coração aberto para doar, coração aberto para receber. Isso tudo vem do pensamento positivo, da visão a longo prazo. Porque quando nós pensamos a curto prazo, o nadar por rio abaixo é mais fácil, que é só você pular na água e a água vai te levar. Para você nadar por rio acima, que é o que tem que ser para dar um resultado positivo, por isso que as coisas de Deus, tudo a princípio parece difícil. Perdoar parece difícil, mas é o único caminho que você tem para você viver bem, porque o perdoar, muito além de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque se você não perdoar uma pessoa, é a mesma coisa que você tomar veneno e achar que a outra pessoa que vai morrer. Isso aí também, irmãos, é o pensamento e o sentimento positivo. Que a princípio parece que é difícil, mas se você lutar contra esse sentimento de falta de perdão e perdoar, a longo prazo, o maior beneficiado é você. E automaticamente, se todos começarem a mudar essa mentalidade do pensamento positivo, da emoção positiva, o ambiente da cidade, do país, simplesmente uma mudança de pensamento, cria-se uma cultura de prosperidade material e espiritual, de boa convivência, de honestidade. E um pensamento negativo, que gera uma emoção negativa, cria um ambiente de brigas, de falta de amor, de falta de perdão, e as pessoas se destroem e destroem a todos, como está acontecendo no nosso país. E foi espalhado o sentimento de vingança, bateu, levou, a intolerância. Na verdade, irmãos, mesmo que você não seja punido por ninguém, esse sentimento que você tem
negativo que foi gerado pelo um pensamento negativo, pela emoção negativa, você vai pagar o preço. Você vai ter uma doença, como está aumentando o número de doenças de câncer, de coração. Não é só alimentação, estilo de vida não. É claro que é importante isso, mas principalmente o sentimento, porque as pessoas estão cada dia mais agressivas. Implantou-se coletivamente o paradigma que do bateu levou, da falta de perdão. Isso gera todo o mal. Não precisa nem de eu falar, irmãos, é só você olhar ao redor de vocês, principalmente no nosso país. É claro que nos outros também, eles estão muito aquém do que seria, o que Jesus ensinou, que seria o ideal para todos nós. Mas nós aqui já estamos no caos, por conta do egoísmo, das pessoas serem pequenas por dentro e grande por fora. Imagine, irmãos, se os políticos, as autoridades, fossem pessoas grandes por dentro e pequenas por fora, eles fariam que os grandes se tornavam, que os pequenos se tornavam grandes. Isso aí tudo tem a ver de pensamento, começa tudo no pensamento, irmãos. Porque nós, não sei de onde, porque é o mais fácil, tiramos a cultura do pensamento negativo. Nós só falamos, o país não tem jeito, nós só criticamos um ao outro, mas não olhando para dentro de nós. Nós temos que começar a melhorar nós, mesmo que nós pensamos assim: eu vou lutar contra o mundo porque eu sou apenas um grão de areia. Mas imagine se cada um começar a observar que pensar positivo, sentir positivo, o primeiro que é recompensado por isso é nós. Que a partir do momento que você sentir assim, você vai viver melhor, você vai ter menos problema de saúde, você vai ter menos problema. Se no trânsito você estiver lá e alguém buzinar, te fechar, você liga uma música lá e vai escutar a música e perdoa. Quer dizer, aquele estresse todo que você ia xingar a pessoa, aquele pensamento negativo que quando nós somos confrontados, quando nós somos humilhados, quando nós somos agredidos, abre-se uma janela para criar um trauma. E aquela janela não precisa do seu eu. O Dr. Augusto Cury fala muito nisso. Você tem 5 segundos para renegar, para não aceitar aquele sentimento negativo. Porque a partir do momento que você aceita, aquela janela abre, grava sem autorização do seu eu, vai para o seu inconsciente. E cada vez que você for confrontado, que você for humilhado, que você for agredido, aquela janela abre e fecha todas as portas da sua inteligência. Você age como um homem bios, como um homem animal. Por quê? Porque você deixou criar aquela janela traumática que chama janela killer. Toda vez ele descobriu isso, irmãos. Quando Jesus falou para nós perdoarmos, para nós amarmos, é porque ele já sabia disso. E não precisa de autorização do seu eu. Então a pessoa que é muito agressiva, foi no passar dos anos que ele foi confrontado, que ele foi agredido, que ele foi contrariado, ele deixou os sentimentos negativos penetrar na mente e no coração dele, abriu-se aquela janela que chama janela traumática, janela killer, e automaticamente aquelas informações penetrou no inconsciente dele e ficou lá registrado. Nunca mais sai, irmãos. O que pode fazer com essas pessoas que têm muita tendência a serem agressivos é, se ele quiser se automotivar a criar janelas light, como o seu cérebro cria janelas killer, que é as janelas traumáticas que te leva a todo sentimento ruim, a toda atitude ruim. Você pode se automotivar para criar janelas light, que através disso você nunca mais vai apagar o que está lá, mas você pode criar. Fizeram uma metáfora para vocês entenderem melhor. E quando aqueles pensamentos lá no nosso inconsciente vai criando-se uma metáfora, vai criando-se uma casa, cria as ruas, cria cidades.
Aí vamos supor que você tem uma cidade inteira de janelas killer, de janelas traumáticas no seu cérebro. De você pensar o seguinte: bateu, levou, eu não levo para casa desaforo. Então toda vez que você for conflitado, toda vez que você for humilhado, fecha-se todas as janelas da sua inteligência do homem sapo e abre-se a janela killer, que é o homem animal. Então toda aquela agressividade que está ali na sua memória, você vai agir só através do que está informado ali. O que está informado ali? De você bater ou levou, de você agredir. Aquelas pessoas que não toleram nada, que querem vingar, mesmo sabendo que a vingança não é. Porque naquele momento, irmãos, aquela pessoa não é um homem sábio, não é a imagem e semelhança de Deus com inteligência. Ele é um homem bios, um homem animal, ele age como um animal. Quando alguém pega um revólver e atira em alguém, fechou-se todas as portas da inteligência. Ele está agindo com aquela janela traumática que foi desenvolvida com o passar dos anos na vida dele. É claro que nós já temos informações genéticas do passado, dos nossos pais, que influencia na nossa personalidade, mas pode ser atenuada ou pode ser crescida. Se você já nasce com a tendência de ser violento, tem como atenuar, não deixando criar janelas killer, janelas traumáticas. Para vocês verem que tem pessoas que quando entram, são pessoas super capazes, pessoas que às vezes faz coisas fabulosas, mas às vezes ele tem um trauma de entrar no elevador. Quando ele entra no elevador, ele derrete como o sol ao meio-dia, porque criou-se uma janela traumática de alguma forma, da época dele de criança até aquela. Aí naquele momento fecha todas as portas da inteligência, mesmo ele sabendo que o elevador é um lugar seguro, é o melhor transporte que existe. Ele cria aquela fobia, porque fecha as portas da inteligência e ali ele age como um animal. Só fica na mente dele aquele trauma, e aí ele entra em pânico, simplesmente porque está dentro do elevador. Para vocês verem, irmão, como nós devemos lutar, que na hora que você for confrontado, que você for humilhado, que você tiver algum tipo de medo, que vinha aquele sentimento, aqueles pensamentos negativos, você tem que confrontar, você tem que não aceitar e colocar coisas boas naquele momento para que não entrar, para não abrir aquela janela. É este, irmão, o principal nosso, para nós nos tornarmos pessoas melhores. E os traumas que nós já tivemos, irmãos, nós fazer essa metáfora, imaginar, né, que ali tem uma cidade ali de traumas, mas nós começarmos a criar outra cidade. Primeiro você cria uma casa, depois você cria uma rua. Aí o que vai acontecer? Você vai apagando aqueles traumas. Você pode se automotivar a fazer isso. Se for uma situação muito difícil, você pode procurar pessoas para te ajudar. Mas a princípio você mesmo pode fazer isso. Que aí automaticamente você pode até ter recaída, mas você vai melhorando. Você cria uma casa, uma metáfora aqui para você entender. É claro que você criou uma casa, mas tem uma cidade de trauma no seu inconsciente. Quando você for confrontado, humilhado, a tendência às vezes é ter recaído. Mas você continua, aí você cria uma rua. Quando você criar uma cidade igual aquela ou maior do que aquela, aquilo não é apagado, mas se você está acessando as memórias light, com certeza você vai ter pensamentos positivos, emoções positivas e vai ser uma pessoa positiva. E aí você vai estar de acordo com a palavra do Senhor, porque o Deus, Jesus, principalmente quando esteve aqui na terra, foi o que Ele nos ensinou. Foi o que Ele fez com seus discípulos. Seus discípulos eram pessoas problemáticas.
E no momento que eles começaram a ver o exemplo de Jesus, Jesus ensinou para eles isso que eu estou falando agora, que isso que eu estou falando, irmãos, é baseado no científico. O doutor Augusto Cury que descobriu isso. É tanto que ele era um dos mais ateus, os ateus dos ateus. Ele tinha Jesus como simplesmente um mito dos nazireus, porque eles eram um povo muito sofrido e viviam muito sofrido. Então ele tinha a mentalidade, eles criaram esse mito para poder diminuir aquela angústia, aquela dificuldade que eles tinham. Mas ele foi e estudou Jesus como um pesquisador. Primeiro ele descobriu que Jesus era um ser, não tinha como ser um mito. E depois, todos os estudos que ele teve, que a inteligência multifocal é você olhar para dentro de você, é você olhar, conseguir enxergar o outro, que nós estamos precisando disso para podermos ter pensamentos positivos, sentimentos positivos. Ele descobriu que Jesus quem conseguir ter a personalidade de Jesus é que vai ser um homem sábio, equilibrado, bom para ele e bom para os outros, feliz de verdade, próspero de verdade. Então não precisamos de estudar muito, é só estudar o Novo Testamento, ler o livro de Mateus, de Lucas e ver a vida de Jesus. Ali está a receita, irmãos. Se nós conseguirmos sermos equilibrados como Jesus, porque Jesus, ele nos ensinou a perdoar e perdoou, ele nos ensinou a amar e amou, ele nos ensinou a sermos positivos. Ele falou, se vocês tiverem fé de um grão de mostarda e falar com aquela montanha, sai daqui, vai para ali, ela vai. Isso aí é o que? É acreditar no impossível. Porque Santo Tomé estava errado de acreditar só o que ele poderia colocar a mão. E é um grande exemplo, irmãos. Tudo que existe no mundo que Deus não criou, essa cadeira que você está sentando aí, essa câmera que eu estou gravando, estou falando com vocês, passou na cabeça de alguém e não existia. Então a pessoa, até na lei natural, para nós sermos bem-sucedidos aqui nessa terra, nós temos que acreditar no impossível. Porque se você acredita só no que você vê, no que já existe, você fica para trás. Porque quem cria é que cresce, é que desenvolve. Quem criou qualquer coisa que nós estamos usando, ele ganhou nome, ele ganhou dinheiro. Então até aqui nessa terra, a pessoa verdadeiramente homem sábio, a pessoa verdadeiramente inteligente, ele tem que acreditar no impossível, porque aí a mente dele vai começar a criar e ele vai conseguir sair de situações difíceis. Ele, quem sabe, pode até ser um cientista e criar alguma coisa ao bem-estar dele e da humanidade, e vai ganhar mérito com isso, com Deus, com os homens, e vai ser bem sucedido aqui. Então, irmãos, como Jesus há 2000 anos atrás nos ensinou a ter fé. Ter fé é o que? É acreditar naquelas coisas que não existem ainda, mas você acredita que existe, que vai existir. E você vai acreditar com toda a força do seu coração, da sua mente, que aquilo vai existir, e vai. Principalmente sendo uma coisa de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor vai nos dar um empurrãozinho, vai nos ajudar, porque Ele é o ser supremo que é capaz de tudo. Mas o tempo que Jesus viveu aqui nessa terra, foram 33 anos, Ele viveu como homem e falou que tudo que Ele fez nós somos capazes de fazer. Mas para nós sermos igual a Ele, primeira coisa, nós temos que limpar a nossa mente e nosso coração, e a partir de hoje, vocês e eu começarmos a pensar positivo, a sentirmos positivo, como Jesus era, a amar as pessoas como Jesus amou, a perdoar as pessoas como Jesus perdoou, que aí, irmãos, nós conseguiremos a sermos pessoas mais felizes, ou sermos felizes, porque quem pensa negativo, age negativo, sente negativo, é impossível ser feliz. A vida dele é um caos total.
porque eles têm um copo d'água no meio, ele só imagina o copo d'água vazio, ele nunca imagina que o copo d'água vai estar cheio. Então não tem como. E também, irmãos, o nosso passado influi no nosso presente, o nosso futuro influi no nosso presente. Como? Porque se você busca na sua mente, no seu coração, coisas boas que aconteceram no seu passado, vai influir em resultados bons e positivos no seu presente. Se você imagina um futuro bom e próspero em todos os sentidos na frente, você simplesmente vai criar um presente bom, porque o que nós temos é o presente, mas os nossos pensamentos é que dirigem o nosso presente, porque o nosso cérebro não sabe quando é realidade e quando nós estamos imaginando. Olha para vocês verem a diferença que faz na sua vida, do seu cérebro estar imaginando uma coisa que ainda não existe, mas na sua cabeça existe. Então aquilo tem muito maior chance de acontecer. E mesmo que não acontecer aquilo, vai acontecer alguma coisa boa, porque você está com a mente e o coração direcionado para o bem. Aí você abre um caminho num grau de 180 graus lá no meio do caminho. Pode acontecer, não às vezes o que você está planejando, mas vai acontecer coisas boas. E também você não vai ficar gastando energia da sua mente, do seu coração, com coisas ruins que ao redor de nós tem, a cada esquina tem. Você vai estar concentrado naquilo que você quer. É claro que nós cristãos estamos querer coisas que estão dentro da palavra do Senhor. Mas quando eu estou falando aqui, irmão, eu estou falando para o mundo. É para as pessoas também que não acreditam em Cristo, mas um dia vai acreditar. Mas pelo menos dá o braço a torcer, que tudo que Jesus, há 2000 anos atrás, com a sociedade toda atrasada, eles não conheciam nada de ciência, Jesus já nos deu a receita que os cientistas hoje, depois de 2000 anos, estão comprovando que é assim que tem que ser. Quando age o contrário, o resultado é negativo. Como nós estamos vendo, a maioria das pessoas age o contrário, eles pensam negativo, eles sentem negativo, eles não perdoam, eles não amam, e o resultado você já conhece. Faz uma pesquisa, liga o jornal, a televisão, assiste os jornais, como as pessoas estão vivendo, roubando um do outro, matando, brigando, e é um inferno total. Por quê? Porque eles procuram fazer o contrário do que Jesus ensinou e que os cientistas hoje estão comprovando. Porque Jesus mandou amar, eles odeiam. Jesus mandou perdoar, eles não perdoam. Jesus mandou, ele não manda, né? Ele simplesmente nos mostrou o caminho certo. A doar, eles não doam. Jesus mandou ser amigo de todos e não ter preconceito de ninguém. Eles andam cheios de preconceitos um com o outro, dividindo nações, dividindo grupos. E a vida num todo, da maioria, infelizmente, que são assim, nós sabemos o resultado. O nosso planeta, principalmente no nosso país, que as pessoas dão mais ênfase a tudo isso, não digo todos, mas a maioria, está o caos total, irmãos. Então olha para o mundo, para vocês verem que o que o mundo está praticando não deu certo. Então vamos pensar positivo, vamos sentir positivo, vamos perdoar, vamos amar. Pelo menos se você é ateu, não acredita, comece a se automotivar a praticar essas coisas que Jesus ensinou. E se você não acredita na palavra de Deus, procura a saber nos trabalhos científicos, de psicologia, psiquiatria, para vocês verem que o homem já descobriu isso, só que são poucos
que falam sobre isso. Porque não é interessante, irmãos, para o dono do mundo, porque os donos desse planeta, infelizmente, o mundo espiritual, nós temos aí o Satanás, inimigo das nossas almas, que vem para matar, roubar e destruir. Para vocês verem que tem uma influência espiritual, porque o sistema de não amar, de não perdoar, de agir sempre com pensamentos negativos, atitudes negativas, sentimentos negativos, é ruim para todos nós, para quem se acha poderoso e age assim, e para todas as vítimas e autores, todos perdem, tanto quem pratica como quem recebe. Não existe autor, só existe vítima, cada um de uma forma diferente. Então, irmãos, que essa mensagem sirva de reflexão para mim e para vocês que estão assistindo, que nós devemos pensar positivo, sentir positivo, perdoar, amar, doar por generosidade, doar por caridade. Esses são 6 princípios principais para nós sermos prósperos na vida material, próximos na vida espiritual, sermos um ser humano equilibrado, porque é isto que o Senhor Deus quer para nós. São regras que Deus já determinou desde lá do princípio, e Jesus respaldou com atitudes, com ação, e o período que ele viveu aqui como homem, ele provou para nós que nós temos a capacidade de sermos como ele foi. O perdão não é só para Deus, o amor não é só para Deus. Ele viveu aqui como homem 33 anos, perdoando, amando, fazendo bem. E agora, irmãos, os cientistas, o Dr. Augusto Cury, que é o descobridor da inteligência multifocal, que estudou anos, que era um ateu, que não acreditava em Deus, ele deu a mão à palmatória, ele deixou bem claro que para nós sermos verdadeiramente um ser humano feliz, equilibrado, e para a sociedade dar certo, para conseguir ter o objetivo que todos querem, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser amado e quer amar, todo mundo quer o bem-estar, mas para ter o bem-estar tem que nadar por rio acima. A princípio parece pesado, mas através de nós nadarmos por rio acima, essa é a melhor metáfora que tem, nós conseguiremos ser felizes, que todos nós queremos, nós conseguiremos ser pessoas equilibradas, que nós todos também queremos, nós vamos ter facilidade para conviver com todos, porque nós vamos conviver com as pessoas com amor, com perdão. Aí não vai existir mais assassinatos, não vai existir mais roubos, sequestros, porque se todos amam o seu próximo, perdoam o seu próximo, todos vão querer trabalhar e viver bem. Aí vai ser uma sociedade, irmãos, se nós conseguíssemos isso coletivamente, seria uma sociedade, aqui no planeta seria um paraíso, não teria nenhum tipo de violência, poderia você ficar com suas portas abertas, não precisaria de tanta proteção, quantos gastos inúteis por conta de segurança, quantos milhões que poderiam ser investidos na educação das crianças, poderia ser investido em várias coisas boas, porque se não existe violência, não precisa de investir em segurança, que não adianta nada, irmãos. Vocês verem que não adianta nada esse modelo que nós temos de levou, bateu, levou, não perdoar, não amar. Não funciona, irmãos. Nunca funcionou. O mundo, pode ver a história toda, desde o princípio que há o mundo até hoje, nunca funcionou, mas as pessoas, infelizmente, não conseguem enxergar. Que nós, eu, você que está me assistindo, comece a refletir, e pelo menos, se nós não conseguirmos mudar o mundo, mas pelo menos nós vamos mudar o nosso mundo,
e sermos pessoas mais felizes. E quando alguém nos contrariar, nos chatear, nos humilhar, nós temos a capacidade de renegar o sentimento automático que produz em nossa mente e abre essa janela traumática e vai nos trazer vários problemas. A partir do momento que você renegar e não aceitar e começar a pensar positivo, a ter um calar proativo, para você, quando for dar uma resposta inteligente, como homem sábio, como homem temente ao Senhor, que assim você vai estar evitando de você criar traumas em você e de melhorar a convivência com aquela pessoa. Porque se você dá uma resposta para ele, como Jesus deu, é um exemplo, irmãos, da prostituta, aqueles homens que confrontou com Jesus, eles pensaram, ele prega o amor, mas ele prega a justiça. Então vamos pegar ele agora, porque naquela época a mulher que era pega em adultério tinha que morrer apedrejada. Ele falou assim: agora nós pegamos ele. O que ele fez, irmãos? A hora que ele chegou e falou assim: mestre, nós encontramos essa mulher em adultério. O que nós fazemos com ela? O que ele fez, irmãos? Naquela hora ele se confrontou. Ele falou: que homens são esses que não sabem da vida dessa mulher? E ele sabia as intenções deles contra ele. O que ele fez? Ele gritou por dentro e calou por fora. Naquele momento ali, é os 30 segundos, irmãos, que nós, mesmo que nós estejamos super certos, nós não devemos dar resposta. Nós devemos passar aqueles 30 segundos que a gente age como um homem bios, como um animal, de responder automaticamente. Você vai falar besteira. Aí o que Jesus fez? Ele gritou por dentro e calou por fora. E ele deu a palavra mais sábia de todos os tempos. Ele mudou a base da lei. Ele continuou pregando o amor, mas não mudou a lei. Ele falou: quem não tiver nenhum pecado, quem estiver totalmente santo, quem não cometeu nenhum erro, que atire a primeira pedra. Ele não mudou a lei, mas ele mostrou o amor. Por quê, irmãos? Porque naquele momento ele não era Deus, ele era homem, mas ele soube segurar aquele ímpeto de dar resposta, como nós temos sempre dar, principalmente quando nós achamos que estamos certos. Bateu, levou, fala o que não deve. Então você deve gritar por dentro e calar por fora. E esperar as portas da sua inteligência passar aquele momento que você fica nervoso, ou com medo, ou sente reprimido, para você conseguir pensar e dar uma resposta inteligente, como Jesus deu para aqueles homens. Quem não cometeu nenhum crime, que atire a primeira pedra. Ele mudou a base da lei. Ele não mudou a lei, mas ele mudou a base. Implantou o amor e fez aquelas pessoas pensarem. E eles eram todos mestres. Então eles começaram a pensar e saiu um por um e foi embora. É isso, irmãos, que é um ser humano equilibrado. O Senhor Jesus nos deu exemplo de tudo, de amor, de equilíbrio. Então nós, como seres humanos, nós que queremos seguir, quando nós abrimos a boca e falar somos cristãos, então nós temos que ser imitadores de Cristo. E hoje está comprovado, o caminho que Jesus nos ensinou é o caminho da verdade, é o caminho não só para fazer o bem, porque antes todos pensavam, se nós seguirmos o que Jesus falou, nós estaremos fazendo bem só para o outro e nós seremos prejudicados. Por isso que eu quero ser diferente. Mas hoje está comprovado, irmãos, cientificamente, que se nós agirmos como Jesus nos ordenou, o maior beneficiado é nós, até aqui nessa terra. Não é só para o plano de salvação. Vamos perdoar para nós ser salvos. Vamos amar para nós ser salvos. Não, irmãos. É claro que o plano de salvação é o principal. Mas se nós tivermos a capacidade de perdoar,
de amar, de dar por generosidade, por caridade, de sermos um ser humano que vamos lutar para ter pensamentos positivos, sentimentos positivos. Mas para nós conseguirmos ter pensamento e sentimento positivo, primeiro nós temos que ter amor e perdão por nós e pelo próximo e para Deus. Senão é impossível